bom dia! Que nós possamos começar essa manhã na presença do Senhor, com tudo aquilo que Ele tem para derramar em nós. Que o teu coração se encha de alegria nessa manhã, onde nós vamos falar sobre mães posicionadas. Nesse mês das mães, que nós estamos aqui, recebendo do céu aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Então, coloca o teu coração na presença de Deus, que você possa receber mais dele. Me dá um ok se vocês estão me ouvindo bem. Eu conectei o fone, mas eu queria saber se vocês me escutam bem. Vocês me escutam bem? Quem pode me dizer aí do outro lado? Escuta bem? Então tá bom. Que você possa colocar o teu coração na presença de Deus. Ele que chega com o pão quentinho. É o pão da palavra. Ele é o pão da vida. Ele que chega com o pão quentinho nessa quarta-feira para cada uma de nós. Para trazer aquilo que Ele tem direitinho do coração dele. Para cada mãe que está aqui. Então, vamos glorificar o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, que você possa dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo na minha casa. Vai tomando todos os cômodos agora. Seja bem-vindo nesse lugar. Ah, como eu quero a tua presença aqui. A tua presença manifesta, a tua presença real, que vem tirar toda dor, que vem tirar todo medo, que vem tirar toda angústia. A tua presença que nos coloca de pé, a tua presença que nos impulsiona a sermos melhores. A tua presença, Senhor, nós queremos colocar os nossos filhos. Começa a colocar o teu filho diante de Deus. Nessa manhã nós aprendemos a importância da mãe intercessora. Fala sobre os teus filhos para Deus nessa hora, Senhor. Olha a Gabriela, Senhor, toca o coração dela. Fala o nome do teu filho agora. Ministra sobre o coração dela, Senhor. Que enquanto ela brinca, ela possa receber de ti. Que o Senhor possa se revelar a ela mais e mais. Que o Senhor possa preparar as pessoas que estarão próximas dela. Que o Senhor possa preparar o caminho dela. Que o Senhor possa colocar anjos em volta dela, Senhor, atrás, na frente, dos lados. Senhor, que ela te enxergue em cada vivência dela. Prepare a Gabriela para que ela possa cumprir os teus propósitos aqui na terra. Senhor, me dê uma sabedoria como mãe para conduzi-la. Senhor, nós colocamos todos os filhos que estão afastados das mães, que estão longe das mães. Que o Senhor possa ser bússola para cada um deles. Traz de volta, Senhor. Que nós possamos apontar sempre para o teu caminho. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos ver o que o Senhor vê, para que nós possamos agir como o Senhor deseja, para que nós possamos, Senhor, cumprir o teu propósito aqui na terra. Senhor, eu quero colocar nessa manhã, no teu coração, as mães de coração machucado. Mães que têm se exigido. Mães que têm se machucado nessa missão. Refaz cada uma delas, Senhor. Cada uma delas. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa se levantar nessa manhã. Em nosso favor, Senhor. Mas não só por nós, mas por todos aqueles que foram confiados a nós. Que o Senhor nos posicione como mãe das nações, Senhor, mãe de gerações. Que nós não olhemos apenas para a nossa casa, mas por toda essa geração que tem sido
perdida, Senhor, essa geração que não tem enxergado, Senhor, essa geração imediatista, que o Senhor nos posicione de uma maneira diferente, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer por sermos mulheres de fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela tua beleza. Oh, Senhor, como o Senhor é lindo. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama mais uma manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos capacita. Obrigada, Senhor, pelo dom da maternidade. Para o Senhor confiar a tua obra mais preciosa, que é um ser humano a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que abandona. Obrigada porque o Senhor não é um Deus que retrocede. Obrigada porque o Senhor é um Deus que provê todas as coisas e todas são todas. Obrigada porque o Senhor é um Deus que cuida de nós nos detalhes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se alegra com a nossa presença, Senhor. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada porque você está aqui nessa manhã. Porque não faz sentido para nós caminharmos sem o Senhor. Não faz sentido, Senhor, para nós estarmos vivas e termos o nosso respirar, se não for para te louvar, para te adorar, para cumprir os teus desígnios. Obrigada pela tua alegria. Oh, Espírito Santo, derrama um manto de alegria para cada mulher que está nessa live nessa manhã. Cubra-nos com a tua alegria. Que nós não sejamos mulheres ansiosas, mulheres tarefeiras, mulheres desanimadas, mas que nós possamos ser presença de alegria onde quer que nós estejamos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu tô aqui feliz, né? Várias mulheres que fazia tempo que eu não vi aqui. Que bom que você tá aqui, Grazi, que alegria. Seja muito bem-vinda. Se o meu coração se alegra, né? Cássia, Thalita, Mônica, Camila. Se o meu coração se alegra, Ju, com a vida de cada uma de vocês, imagina o coração do Senhor, a hora que ele vê o seu nomezinho chegando aqui, né? Eu lembro que a Carol, toda vez que ela chegava, ela escrevia, cheguei Jesus, né? E eu queria que você soubesse que Deus te espera. Às vezes nós não comparecemos porque nós não nos sentimos importantes. Você falta de um lugar onde você não se sente extremamente essencial. Deixa eu dizer para você que essa não é uma live onde você está vendo a Fernanda falar. Esse é um encontro com o Senhor. É um encontro com o Senhor porque Ele te chamou de mulher de fé. Ele te chamou de mulher de fé. Você está aqui porque você é uma mulher de fé. Mas o próprio Deus, Ele diz que a fé cresce por ouvir a palavra. Você está aqui sendo edificada, construída, fortalecida. A minha palavra não tem o poder de mudar nada, mas a palavra de Deus tem o poder de mudar tudo, porque enquanto Deus fala, Ele cria. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que enquanto Ele fala, Ele cria novas circunstâncias, porque a palavra de Deus é criadora. Então começa a se alegrar com isso, começa a se alegrar com aquilo que Deus Ele tem para fazer na sua vida nessa manhã, hoje. Eu quero te pedir, se você puder, manda pelo menos 5 aviõezinhos, se cada uma de nós trouxermos mais 5, nós nessa manhã já faremos uma revolução. Hoje nós vamos falar sobre mães posicionadas, a importância da mãe posicionada. Fernanda, mas eu ainda não sou uma mãe. Talvez Deus te coloque para que você seja mãe de nações, mãe de gerações. Porque a maternidade não é só sobre aquilo que gera na sua barriga, mas sobre uma posição. E nós vamos aprender sobre isso hoje. E Deus precisa de mulheres posicionadas por gerações. Posicionadas
por gerações, não só para os seus filhos, mas por gerações. Então eu quero te pedir que a sua primeira posição seja chamar outra mulher para estar aqui, né? Que você possa mandar aí 5 aviãozinhos, porque pessoas podem estar agora mesmo sem saber o que fazer. Pessoas podem estar agora mesmo só olhando na timeline de um Instagram. Pessoas podem estar agora mesmo precisando de uma mensagem que Deus pode chegar e falar com essa pessoa através de você. Quantas de nós chegamos aqui por causa de um aviãozinho? Então, que você possa ser boca de Deus para alguém nessa manhã e expandir a palavra do reino. Se você acabou de chegar aqui, que você se sinta feliz, porque Deus, Ele quer falar exatamente e especificamente ao teu coração, porque Deus é um Deus específico para tudo aquilo que Ele quer e pode gerar para você. E hoje nós vamos falar sobre mães posicionadas. Nesse mês de maio nós já falamos no nosso primeiro encontro sobre mães intercessoras, a importância de você falar do seu filho para Deus e tudo que Deus pode gerar muito a mais, muito além de você. Que bom, Raquel, que você seja muito bem-vinda aqui. Nosso coração também se enche de alegria. E Deus, você que voltou, você está chegando aqui, Deus já está te posicionando, porque você é dessas no plano de Deus. Você não está aqui para assistir uma live, você não está aqui para ser espectadora. Deus te chamou aqui, porque Ele te alistou para uma posição no reino dEle, para uma posição no reino de Deus. Nós falamos sobre mães intercessoras no primeiro dia. Na nossa segunda semana, nós falamos sobre a mãe que nutre. E nós falamos da importância da palavra da mãe, né, da nutrição. Nós falamos sobre essa vivência de construir as bases dos nossos filhos, tanto na terra como no céu, e qual é o poder da mãe para isso. E hoje nós vamos falar sobre mães posicionadas. Deixa eu dizer para você, qual que é a diferença então de você ser uma mãe posicionada? Qual que é o contrário de uma mãe posicionada? É uma mãe que está à toa. Mas, gente, nunca vi uma mãe à toa. Nunca vi uma mãe à toa. Né? Uma mãe está sempre fazendo algo, deixa eu dizer. É uma mãe que reage às circunstâncias. Porque ela não está posicionada para aquilo que ela deve fazer. Então você pode ser uma mãe que está sempre fazendo coisas sem estar posicionada. Estar posicionada é estar no lugar certo para fazer a coisa certa em cada momento, pensando naquilo que você vai gerar. Então uma mãe posicionada, ela não é uma mãe reativa. Eu sempre trabalho, né? Eu trabalho com lideranças e eu sempre falo, qual é a diferença de você se expor e de você se posicionar? Você se expõe quando você fala o que você pensa, quando você tá ali só porque você tem uma opinião, você tem que falar. Você se expõe quando você é reativo. Você se posiciona quando você sabe quem você é e o que você quer gerar. Quando eu não sei quem eu sou e o que eu quero gerar, eu só me exponho. Então talvez você está se descabelando enquanto mãe. Talvez você está aí cheia de tarefas, mas você não está posicionada para aquilo que Deus te mandou fazer. Se você é mãe e é uma mulher de fé, Deus, Ele não te fez só mãe. Deus, Ele está te chamando hoje para que você seja alguém posicionado para cumprir o plano dEle. E aqui hoje eu quero falar sobre 3 mães específicas da Bíblia. E a primeira mãe é Joquebede, a mãe de Moisés. Então eu quero lembrar você que para todo plano de Deus existe um plano que Satanás tenta frustrar os planos de Deus, né? Então o plano de Deus, ele não vem para contornar o plano de Satanás, não, ao contrário, Deus já tem um plano. Mas Satanás, ele fica tentando frustrar os planos de Deus. Eu quero levar você lá ao início, né? E lá no início da Bíblia, vou levar você lá para Gênesis, lá no início da Bíblia. Quando a serpente, então, ela vai lá e traz um engano para Adão e Eva. Existe uma sentença, né? Adão e Eva agora, eles não podem mais ficar no Éden, né? E eles vão se sustentar com o suor do trabalho deles. Mas existe uma sentença que ele vai dar
para a serpente. Ele fala para a serpente que ela vai rastejar e que vai vir uma mulher, né? Que vai ter um filho e esse filho vai pisar na cabeça da serpente. Então Satanás já sabe que ele tem ali, alguém vai pisar na cabeça dele. Tem uma mulher que vai ter um filho que vai pisar na cabeça dele. Então ele já sabe, Deus já revelou isso para ele lá no Éden. Mas ele não sabia quando isso ia acontecer. Então por isso que, se você vê, né? Quando nascem os filhos de Eva, quando nasce ali os filhos de Eva, os primeiros, né? Caim e Abel, quando nascem os primeiros, ele vai olhar e ele percebe que Deus recebe a oferta de Abel. Então ele fala, deve ser esse. Por isso ele vai lá e ele vai tentando eliminar, né? Satanás vai tentando eliminar as gerações daqueles que podem ser aquele que ia pisar na cabeça dele. Você já reparou que no Antigo Testamento muitas mulheres eram estéreis, mulheres de fé eram estéreis? Por quê? Porque Satanás tenta frustrar o tempo inteiro o plano de Deus. E nós estamos num momento onde há um decreto no Egito para matar as crianças, os meninos hebreus. E lembra, né? Então, Satanás ele vai tentando eliminar as possibilidades de que o plano aconteça. E ali, o discurso do faraó é que o povo hebreu, ele estava crescendo, então eles podiam se tornar mais fortes do que eles. E com este medo dos hebreus se tornarem mais fortes, ele fala então para matarem os meninos. Todos os recém-nascidos, todos os meninos ali, né? Todos os primeiros vão sendo... há um decreto para que eles sejam mortos. Eu quero te lembrar então que se Deus tem um plano para você, existe um gigante que aparece. Às vezes você fala assim, mas por que eu estou enfrentando esse gigante? Por que eu estou enfrentando essa situação? Por que tem um problema aparecendo aqui para mim? Por que eu tenho que ter luta? Deixa eu dizer, porque você tem um propósito. Todo mundo que tem um propósito, um gigante se levanta. Mas eu quero te contar que os planos de Deus não podem ser frustrados. Um gigante se levanta sempre que há um propósito. Porque Satanás, ele tenta parar os planos de Deus. Ele tenta frustrar os planos de Deus. Por isso que o gigante se levanta. Um gigante, inclusive, é um sinal de que você está vivendo os planos de Deus. O próprio Jesus disse que se você entregar a tua vida para o Senhor, você vai receber os céus e 100 vezes mais aqui na terra com perseguição. Então, se há perseguição, é um sinal de que você está cumprindo aquilo que era para você fazer. Se está tudo ok, se está sem perseguição, talvez você está numa zona de conforto, usando Deus aí para ele só, Deus, fica tudo bem, não me deixa viver alguma coisa que não é, que é algum estresse. Deixa eu dizer, a perseguição faz parte do caminho. O próprio Jesus, ele disse isso. E desde o Antigo Testamento, existem sempre vivências tentando frustrar o plano de Deus. Então, há essa determinação de que é para matar todas as crianças. E sabe o que as mães fazem? Afogam, então, as crianças no rio. As mães afogam as crianças. É essa a determinação. As mães hebreias, elas estão lá e elas têm essa vivência nesse momento. Mas tem uma mãe que não faz o que tá todas as mães fazendo. E você pode dizer, eu jamais farei isso com o meu filho. Mas eu quero trazer você para que você entenda o que é uma mãe posicionada. O que é uma mãe posicionada? Joquebede, ela resolve não fazer o que está todo mundo fazendo. Mas ela se coloca em risco por isso. Talvez você possa bater no peito e falar assim, eu me coloco em risco pelo meu filho. Mas quantas vezes você está ali e não está posicionada para colocar o teu filho no rio do propósito?
Porque nós estamos falando, por exemplo, de uma onda hoje onde todas as crianças, elas estão o tempo inteiro dentro das telas. E você sabe que aquilo não edifica o teu filho. E você não está posicionada para colocar o teu filho no rio do propósito. Porque por mais que te doa, é mais fácil. É mais fácil não estar posicionada. Quando você está posicionada, você nem sempre vai cumprir o que está todo mundo fazendo. Então hoje, eu falei sobre isso, né, nas mães que nutrem. A gente está tão preocupada com a refeição saudável dos nossos filhos, mas nem sempre a gente está preocupada com as palavras que a gente entrega para os nossos filhos, que elas vão ser os tijolos da mente. Então, se nós estamos falando de uma mãe posicionada, quantas vezes nós abrimos mão daquilo que precisa ser feito, porque é mais fácil? Porque a gente daí não vai correr risco. Então você é uma mãe que pode dizer que você dá a vida pelo teu filho. Mas quanto da tua vida hoje você sacrifica para que o teu filho esteja no rio do propósito e não se afogue aonde está todo mundo se afogando? Porque o que o faraó estava dizendo era: eles podem ficar mais fortes do que nós. Então, qual que é todo o plano de Satanás? Enfraquecer os homens. Enfraquecer os homens. Se nós estamos falando hoje, eu quero te perguntar, o que tem fortalecido os teus filhos? O que eu mais falo dentro da educação como psicóloga, eu digo, em nome do amor estamos enfraquecendo os nossos filhos. Em nome do amor estamos enfraquecendo os nossos filhos, porque nós queremos tanto poupar os nossos filhos de qualquer incômodo, que aí qualquer coisa que acontece, você já vai brigar com a escola, você vai brigar com as circunstâncias, você vai brigar, porque você não está preparando o seu filho para lidar com as circunstâncias, para estar posicionado, para fazer o que ele precisa fazer. Quantas vezes nós estamos deixando o mundo enfraquecer os nossos filhos? E como o mundo enfraquece os nossos filhos hoje? Não é afogando os nossos filhos no Rio Nilo, mas é afogando os nossos filhos numa vivência de não pensar. Afogando os nossos filhos para que eles não achem que eles são capazes de enfrentar a vida. Eu lembro de um jovem que falou para mim: Fernanda, eu sou mais real nas telas do que na vida. Então nós estamos falando de uma vivência de uma geração que está enfraquecida. E que você, em nome do amor, ao invés de estar ali para que o teu filho esteja posicionado, você correndo o risco, inclusive, dele não gostar de você. Você correndo o risco, inclusive, de você se colocar contra a corrente. Você vai deixando as coisas acontecer. Uma mãe posicionada não deixa as coisas acontecer. Uma mãe posicionada entende que circunstâncias ela precisa gerar para fortalecer os filhos. Então essa é a primeira grande lição que nós precisamos acordar nessa manhã. Mas eu quero te lembrar que a palavra Joquebed quer dizer a glória de Deus. Uma mãe que é uma mulher de fé, ela está posicionada para treinar os filhos, para estabelecer a glória de Deus. O nome Joquebed, o nome dela já diz sobre a identidade dela. Por que ela era uma mulher diferenciada? Porque ela era aquela que manifestava a presença de Deus. Era aquela que eu imagino que ela perguntou em oração: Senhor, o que você tem para o meu filho? Senhor, você não me fez ser mãe para ver um filho enfraquecido. Senhor, eu quero ver a tua glória na vida dos meus filhos. E talvez você tenha muitas expectativas para os teus filhos, que eles sejam pessoas de sucesso, que eles sejam felizes, que eles se relacionem bem. Mas a minha pergunta é: a sua expectativa é que os seus filhos estabeleçam a glória de Deus? Que os teus filhos possam glorificar a Deus com a vida deles, como você tem sido firme nisso. E isso pode te custar muitas coisas. Joquebed podia ser morta ali.
A família de Joquebede estava em risco. E aí, com 3 meses, então, o que Joquebede faz? Ela tece um cesto. E aqui a gente tem outro aprendizado. Ela tece um lugar. Nós, como mãe posicionadas, precisamos tecer, construir um lugar seguro para os nossos filhos. Que não tem a ver com a escola que eles estão apenas, isso não é só isso que é importante, não tem a ver só com a segurança do lugar deles ou com a comida que eles comem, mas tecer um lugar mente, um lugar espiritual, um lugar onde eles possam se sentir seguros, um lugar da fé. Sabe por quê? Porque ela não só tece um cesto, como a gente vê para as crianças, a gente chama até de Moisés, né? Aquele cestinho que a criança fica. A Bíblia diz que ela passa betume para impermeabilizar, betume piche, para impermeabilizar aquilo. Então, sabe o que diz, né? A palavra betume quer dizer kefer, impermeabilizar kefer. No hebraico quer dizer vermelho, sangue, já é uma prefiguração de Cristo. Que o que não te faz afundar, onde todos afundam, que o lugar para os teus filhos não é o lugar da condenação, é o sangue de Cristo. Já é uma prefiguração de que aqueles que não vão afundar, mas que vão andar, ainda que seja no vale da morte, eles vão estar protegidos pelo sangue de Cristo. Se você é uma mãe intercessora, você está declarando que o teu filho está protegido pelo sangue de Cristo. Mas se você é uma mãe posicionada, você o tempo inteiro vai estabelecer para os seus filhos que para eles não há condenação. Para eles há um Deus que já fez todas as coisas. Então cuidado, porque você é uma mãe que precisa educar. Mas você não tem que ser uma mãe que é condenadora. Você não precisa ser uma mãe que é aquela que é a acusadora. Porque as palavras mais pesadas que nós carregamos vêm dos pais. Porque eles se esquecem que eles estão lá para estabelecer a glória e que o lugar que eles colocam os filhos e que eles precisam apresentar para os filhos é que não há condenação sobre você. Há sangue de Cristo te guardando. E ainda que todo o rio possa parecer de morte, você está diante de uma arca. Você está diante de um lugar onde o sangue de Cristo te guarda. Então, a Gabriela já aprendeu isso. Ela é pequenininha e ela já fala, né? Você não vai ficar sozinho, Jesus está com você. Quantas vezes eu já disse para ela que Jesus está com ela em todo o tempo. Que a mamãe pode não estar, mas Jesus está. E que ela está lá posicionada para agradar o Senhor. Então você precisa tecer esse primeiro lugar para os teus filhos. Então como eu vou disciplinar os meus filhos, Fernanda? Porque uma mãe posicionada é uma mãe que disciplina, nós vamos falar sobre isso. Mas você vai corrigir o comportamento, não vai acusar a identidade dele. Presta atenção. Você não é uma mãe acusadora. Você está criando um lugar onde você diz, ei, Deus já pagou o preço. Ei, você tem um Deus que te perdoa. Ei, a acusação não cai sobre você. Esse é o seu lugar. Então Moisés, ele já foi colocado sobre um lugar que era diferente de todos os outros. E aí, então essa mãe, ela sabia sobre construir um lugar. O primeiro lugar já de um bebê, aonde ela declarava para esse bebê que esse lugar era um lugar onde não havia condenação para ele. Esse era o lugar aonde ele já era guardado. Ele era guardado. Como você tem contado isso para os teus filhos? Que eles não são crianças desamparadas. Que eles nunca serão desamparados. Não porque você não vai falhar, mas porque há um Deus que não tira os olhos deles. Há um Deus que fará todas as coisas por eles. Há um Deus que o olha com um olhar de amor. A segunda coisa aqui, então, o Joquebede faz, né? Ela coloca ele no rio. Ela é uma mulher estratégica. Ela é uma mulher estratégica. Você precisa ser uma mulher estratégica.
Porque uma mãe posicionada não é uma mãe que vai vivendo as circunstâncias que aparecem, não. É uma mãe que gera as circunstâncias. É uma mãe que gera as circunstâncias. Quais as conversas que você tem com seus filhos? Quais os lugares que você leva os seus filhos? Quais os lugares que você leva os seus filhos? Esse rio que você coloca o teu filho, esse lugar que você coloca o teu filho, vai ajudar a edificar o teu filho. Ele será visto como alguém do Senhor. Quais os lugares? Porque ela não colocou ele num cestinho e colocou ele no mar. Ela não. Ela coloca num lugar onde ele será visto. É o lugar do plano. Então você, como mãe, deve se perguntar: Senhor, quais os lugares que eu devo levar meu filho? Porque os lugares aonde o seu filho estará irão influenciá-lo e ele irá influenciar esses lugares. Então uma mãe posicionada é uma mãe que é estratégica, que cuida, e ela coloca então o filho lá. Imagina o coração dela. Ela segurou até agora. Sabe aquilo que você segura na unha? Joquebede segurou Moisés na unha. Ela não afogou junto com as outras crianças. Ela ouviu o choro das crianças morrendo, mas ela falava: o meu não. Eu tenho um Deus. E aí ela coloca ele nesse cesto, ela tece esse cesto. Eu imagino ela tecendo esse cesto com toda a fé do coração dela. Porque ela não teceu um caixão para o filho. Ela teceu um cesto que carregava a salvação. Nós não somos mães que vamos tecer caixões para os nossos filhos. Mas para isso você precisa estar posicionada. Você não pode ser uma mãe aleatória, senão o rio do mundo vai sufocar o teu filho. Você é uma mãe que tece o futuro do teu filho. Mas se você é uma mãe que foi chamada, como Joquebede, para ser aquela que estabelece a glória de Deus, você precisa fazer isso com Deus. Você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com Deus. Aí você vai ser estratégica. Que lugares eu coloco no filho? E aí então, vocês sabem da história, estava lá a princesa se banhando. E ela vê aquela criança e ela se encanta com ela. Que quando você está no rio do propósito, quando você está cumprindo o plano de Deus, Deus muda o coração daqueles que estão ao redor. Quando você está cumprindo o plano de Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aquela mulher, ela não fala: há um crime aqui, uma criança que não foi morta, quem será o hebreu que errou? Ela podia fazer isso, porque estavam desobedecendo o pai. Mas ela se encanta. Nós queremos declarar que os nossos filhos, aonde eles andarem, o Senhor vai mudar até o olhar daqueles que vão enxergar os nossos filhos. Eles serão vistos com olhos encantados, com olhos que vão enxergar algo além deles. Nós declaramos isso para os nossos filhos. E aí então, essa Joquebede, ela era uma mãe posicionada. Ela era uma mãe posicionada porque ela não criou só Moisés top. Ela criou Miriam. Miriam vai do lado do rio. Joquebede fica quietinha lá. Eu acho que é intercessão. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ela ficou de joelho. Falando: Deus, o que você vai fazer com meu filho? Eu sei que você vai fazer. Ele é seu. Ele é seu. E aí então, a Miriam, que é a filha, que tem inteligência espiritual, que é estratégica, que é filha dela também, porque ela criou filhos, não para ficarem de bobeira no mundo, mas para ser estratégica. E aí Miriam tá lá. E Miriam olha e fala assim: você quer que eu ache uma mãe hebreia para cuidar dessa criança e amamentar? E aí, ela não tá convidada para estar lá. Ela não faz parte daquele lugar. Mas ela se posiciona em serviço. Deixa eu te falar, uma mãe posicionada cria os filhos para servirem. Uma mãe posicionada cria os filhos para estarem atentos em que eles podem contribuir. Porque aí eles mudarão as circunstâncias. Eles serão vistos de uma maneira diferente em cada vivência. Uma mãe posicionada não cria os filhos para serem servidos, que vão ficar boboiando na vida.
Uma mãe posicionada entendeu que ela cria filhos para contribuir. E aí onde eles estarão, eles terão uma palavra, eles serão vistos, eles sairão da multidão. Quantas vezes eu já tive acessos a pessoas grandes porque eu me posicionei como alguém que tinha para contribuir. Não era para ser servida, mas era para contribuir. Quantas pessoas grandes, influentes eu cheguei. Eu na minha vida, porque os meus pais me ensinaram que o tempo inteiro você precisa estar atento com o que você pode contribuir. Desde a escola, quando chegava uma amiguinha nova, e minha mãe já dizia, bom, se chegou alguém novo, você chama para lanchar. Minha mãe já me ensinou isso lá pequenininha. Se chegou alguém novo, chama para lanchar. Dentro da minha casa, a gente era treinado em contribuir uns com os outros. Nós éramos em 3, nós tínhamos que contribuir um com o outro. Um carregava do outro, um ajudava o outro, um por todos e todos por um. Era a história que meu pai mais contava. Né? Dos 3 cachorros, o rompe-ferro, cospe-fogo, quebra-parede. E como cada um ajudava o outro. É posição para contribuir. Liderança, quem é líder? Aquele que mais contribui. Aquele que não está olhando para ele, fechado nele, mas que está pensando em como contribuir. Hoje, se tem algo que eu ensino a Gabriela todos os dias, é como ela pode contribuir com os outros, o que ela tem para oferecer, como ela pode fazer. E Joquebed ensinou isso para a Miriam, senão ela não teria nem ideia de falar com aquela mulher. Se o seu filho foi treinado para contribuir, ele não vai olhar quem é quem, seja um mendigo ou seja um rei. Porque ele sempre vai ter alguma coisa para oferecer. E quem tem para oferecer se torna útil. E se torna visto. E se torna existente. Uma mãe posicionada ensina filhos a contribuírem. O que você pode contribuir aqui? Em qualquer lugar. Seja no papel de bala que eu vou jogar. E ali eu vou me tornar uma pessoa diferente. Alguém vai atrás de mim e fala, quem é você que tá pegando todos os copinhos da festa e jogando? Quem é você que tá ali levantando a mão? Porque quem se levanta para contribuir sai do normal, do comum. E você se torna importante. Miriam era essa filha dessa mulher, que era uma mulher posicionada, que não fazia o que todo mundo fazia. E aí o que aconteceu ali, naquele momento, é que ela é paga. Ela é paga para criar o filho dela dentro de um palácio. Veja então, se todas as coisas não cooperam para o bem dos que amam a Deus, para aquelas mães que são posicionadas. Antes, no pensamento dela, ela não poderia, do pensamento do mundo, ela não poderia criar um filho. Se ela criasse, teria que ser escondido. Agora não, ela cria o filho dentro do palácio e ela é paga por isso. Deixa eu te dizer o que isso significa. Se tem gente querendo te tirar do lugar que você tá, Deus vai te elevar a um palácio e você ainda vai ser paga por isso. Começa a se alegrar, porque é assim que funciona o plano de Deus. Começa a se alegrar. E eu imagino o que essa mãe falava todos os dias para esse Moisés. Eu imagino como ela foi criando esse menino dentro de um palácio, mas trazendo a origem dele, o propósito que ele carregava. Eu imagino que ela não trouxe raiva do povo egípcio para Moisés, mas ela trouxe amor ao plano de Deus para Moisés. Como ela foi forjando esse menino na identidade dele, de tal maneira que ele não se tornou parecido com o egípcio, de tal maneira que quando precisou ele estava sempre posicionado pelo povo dele. Ele não deixou de ser quem ele era. Eu preciso te dizer, mãe, de que há coisas que são inegociáveis para os nossos filhos. Eles não podem se esquecer de quem eles são. Há valores para os nossos filhos que são inegociáveis. Inegociáveis. Sabe, eu me lembro, eu estava preparando essa palavra e Deus me trouxe muitos exemplos da minha mãe, que sempre foi uma mãe muito posicionada com a gente. E eu me lembro de várias coisas, né, que minha mãe nos levava desde pequenos, né, dos lugares que minha mãe me levava, da forma como ela me ensinava, das coisas que ela me mostrava.
mas de como ela também me corrigia com firmeza dos valores inegociáveis. Eu lembro que eu era criança e eu fui dançar na festa junina com um menininho. Eu tava na 4ª série e eu falei, eu vou dançar com o primeiro que pedir pra dançar comigo. E aí um menino pediu pra dançar comigo, mas eu gostava do outro, eu já gostava do João, gente, vocês acreditam? Eu já paquerava o João, mas o João, ele era devagar. Ele não foi o primeiro a pedir. Ele me pediu depois que eu já tinha aceitado dançar com esse outro. Como eu tinha dado a minha palavra que eu ia dançar com aquele que pedisse primeiro, eu fui dançar com outro menino que chamava Rafael. E aí, mas como eu gostava do João, eu não queria que ele achasse que eu tava gostando desse. Então, eu não dava a mão pro menino nos ensaios da festa junina. Eu não dava a mão. E aí, eu copiava muito uma menina, né? Que ela punha assim a camiseta pro outro da mão. E eu fiz isso um dia. Essa é uma das coisas que eu mais me envergonho, inclusive pela forma como minha mãe olhou pra mim quando eu te contei que eu fiz isso. Então eu não dei a mão pra ele, eu dei a camiseta. Mas a hora que eu contei isso na minha casa, a minha mãe teve uma conversa tão séria comigo. E ela me fez ligar pedindo perdão pro menino pelo que eu tinha feito. Porque isso não se fazia com pessoa nenhuma. Que até hoje, depois de adulta, eu fui pedir perdão de novo pra esse menino. É uma das coisas que mais constrange meu coração. Então, há valores que não são negociáveis. Essa semana a Gabriela disse assim, a mamãe é brava. Eu falei, filha, eu sou brava. E ela disse, você é brava com o mal. E sabe, se tem uma firmeza na minha casa, que eu sou muito firme, é com o que é inegociável. Eu sou brava com o mal. Ela precisa saber que aquilo que não tem a ver com os valores do Senhor, eu vou ter muita firmeza. Ainda que eu já perdoe ela antes. Que não é essa semana mesmo, a semana passada mesmo, ela tava assim brava e ela veio e me deu um tapa. E eu sabia que ela tava cansada, que ela tava com sono, eu já tinha perdoado ela, não tava brava, mas eu fui tão firme com ela. Eu até escrevi uma carta depois pra ela, porque ela só vai entender isso depois que ela for moça. De como eu já perdoei ela antes. Mas a minha firmeza pra ela é sobre o que ela precisa aprender dela. É sobre o que ela precisa saber pro mundo. Do que vale, do que não vale. Eu escrevi uma carta pra ela pra dizer, filha, ainda a coisa mais errada que você faça, eu e Deus já te perdoamos antes. Não é uma condenação, mas isso não quer dizer que não há consequência e correção para você, para que você cresça, para que você saiba lidar, inclusive, com aquilo que não é bom em você. Essa é a firmeza de uma mãe posicionada. Há coisas que são inegociáveis e que você precisa estar posicionada, inclusive para que os teus filhos entendam quem eles são e a que eles vieram. A que eles vieram. Quando teve aquela crise, né, no ano passado nas escolas, né, da insegurança nas escolas, vocês lembram? Foi em agosto. E eu fui chamada pela Somos Educação para conversar com todos os gestores das escolas. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida, porque era um momento de um medo muito grande, mas de riscos reais. E que a gente precisava olhar para tudo isso. Eu falei com 10.000 gestores de escola. E eu me lembro que eu fui estudar um tanto e uma das coisas que eu li para eles, e aí eu criei, né, dentro da Somos Educação, uma série chamada Segurança de Dentro para Fora, porque tava todo mundo com aquela coisa, né, vamos colocar raio-x na frente das escolas, e eu entrei com essa série Segurança de Dentro para Fora, da posição, né, dos pais, dos gestores, do posicionamento disso. E eu li uma carta de um menino que cometeu um delito, e que ele escreve assim, por causa da fraqueza dos nervos de vocês,
vocês não foram firmes no bem e não me prepararam para ser. Eu quero te lembrar isso. Muitas vezes você não quer se estressar. Muitas vezes você não quer se expor. Você fala que dá a vida pelo teu filho, mas muitas vezes você não quer se estressar, você não quer se expor, você não quer lidar com uma circunstância. E aí você não se posiciona. Quem não planta nada, nasce mato. Por causa da fraqueza nos nervos de vocês, vocês não foram firmes no bem. E não me criaram para ser também. Uma mãe posicionada é uma mãe que é firme no bem, no plano do Senhor. Eu imagino como Joquebede criou Moisés uma firmeza no bem. Ela que carregava no nome a glória de Deus. Ela que transformou isso em negociável de tal maneira que ele, quando viu algo que não era o bem, que era um hebreu sendo maltratado, ele não suportou e se posicionou. E Deus levantou esse homem para fazer o arrastão de levar o povo de Deus para a terra da promessa. Deixa eu dizer para você, a firmeza do bem com os teus filhos, o teu posicionamento como mãe, você precisa primeiro declarar que você ama. Não seja uma mãe acusadora. Lembra, o cesto de Moisés já carregava betume, que é a prefiguração do sangue de Cristo. Aos teus filhos não há condenação. Aos teus filhos não há condenação. Você não é uma mãe condenadora, mas você é uma mãe firme no bem, enxergando os propósitos que Deus tem, inclusive a liderança que Deus levantará através dos seus filhos para gerações. Estamos falando de uma geração que está cega, que está adormecida, que tem como ícone uma Barbie zumbi, que é meio viva, meio morta, meio acordada, meio dormindo. E nós precisamos de mães posicionadas, que estejam posicionadas aonde elas estiverem, com firmeza no bem, para gerar aquilo que precisa ser gerado e para lembrar do propósito que o Senhor tem para cada um. Eu quero terminar com duas histórias. Muitas vezes, lembra aquilo que eu falei aqui no início, em nome do amor, enfraquecemos os nossos filhos. Eu lembro de duas situações que eu tive de firmeza no bem com a minha mãe e nos propósitos do Senhor. Porque filho vai reclamar pra mãe, né? Eu lembro quando eu mudei pro Rio e eu tava no táxi ainda quando eu mandei uma mensagem pra minha mãe, não existia ainda Uber, e eu mandei uma mensagem pra minha mãe assim: mamãe, às vezes eu acho que vai dar tudo certo aqui, mas às vezes eu olho pra essa cidade e ela é tão grande e eu sou tão pequena e me dá um medo. E eu lembro que minha mãe me escreveu assim: filha, ser pequena é pouco, você precisa ser nada para que Deus se faça tudo em você e cumpra a obra dele. Ser pequeno é pouco, você precisa ser nada. Você tá achando ainda que você conta com você? Você precisa se fazer nada para que Deus faça tudo. Deixa Deus fazer tudo, deixa Deus entrar em jogo. Eu lembro um dia que eu disse para minha mãe: mãe, tá acontecendo isso, dentro do ministério já do Mulheres de Fé, eu estou exausta. E aí, sabe o que minha mãe disse? Então, mas Deus te escolheu para isso. Peça força para Deus e se levanta, porque é lá mesmo que você tem que estar. Ela não foi falar: ai, nossa filha, que horror, fizeram isso, filha, então não vai mais. Não. Então vai lá, levanta a cabeça, pega a energia de novo e vai lá, porque é lá que você tem que estar. Esse é o propósito do Senhor para você. Não recue. Uma mãe que é posicionada enxerga os planos de Deus. E aí ela não é de nhenhenhen, ela posiciona os filhos. Essa é a maior beleza de uma mãe posicionada. Ela posiciona os filhos. Porque ela sabe quem sustenta. Não é ela, é o Senhor. Porque o betume que foi colocado no cesto era o sinal de que quem sustentava Moisés era o Senhor.
Porque uma mãe posicionada sabe que não é ela que precisa proteger o filho de tudo, é o Senhor. E se o Senhor mandou fazer, Ele é fiel para cumprir. E os filhos que farão planos de Deus precisam contar com Deus. Filhos que não cumprem os planos de Deus, cumprem os planos dele, não precisam contar com Deus, é um plano dele, conta só com ele. Mas todo plano de Deus, você precisa contar com Deus. Então, mães posicionadas que sabem que os filhos vão cumprir planos de Deus, precisam contar com Deus. Eu falei que eu ia falar de 3 mães, não deu tempo. Falei de Joquebede, que é uma grande mãe posicionada, que posicionou um filho hebreu dentro de um palácio. Mas mais que um palácio. Ela estabeleceu dentro do coração desse filho o reino de Deus. E ele foi o que tirou o povo do lugar onde não era para eles estarem mais, para viver nada menos do que a promessa. Que os nossos filhos possam ser esses, que levem um arrastão de uma geração para viverem nada menos que a promessa. Para que não vivam mais como escravos dos vícios, como escravos da pornografia, como escravos do imediatismo, como escravos da tecnologia, mas que vivam a promessa de Deus. Que você seja uma mãe posicionada, firme no bem, que não seja condenadora, mas que possa estar o tempo inteiro estratégica, que ensine os seus filhos a contribuírem, porque eles sairão da multidão, e que possam estar ali para exortar os teus filhos a cumprirem propósito, para que nós não sejamos como Eli, que amou e queria agradar mais os filhos do que agradar a Deus. Às vezes nós somos carentes e nós queremos que os nossos filhos só achem ótimo o que a gente faz. E aí você está pensando em você, e não no seu filho, e nem no plano que o Senhor tem para ele. Seja posicionada, mãe. Não é só sobre o seu filho, é sobre uma geração. Ah, se Joquebede não fosse posicionada, talvez uma geração inteira ia ficar no Egito. Deus precisa de mães posicionadas para que possam ser facilitadoras do plano dele. O meu pedido para o Senhor é: Senhor, não cumpre o seu plano sem contar com a gente. E hoje, Deus está te chamando nessa live para que você esteja e seja posicionado. Amém? 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 Muito bom. Se você está aprendendo nessa série de mães aqui, que você possa partilhar isso com mais uma. Que você mande essa live para mais uma pessoa, para mais uma mãe, que possa despertar para tudo aquilo que ela foi chamada, para essa grande missão de identidade e propósito, né? Que nós fomos chamadas para fazer parte do plano de Deus. Um beijo grande, que você tenha uma semana posicionada e não reativa, que você possa colocar os seus filhos no rio do plano de Deus. Amém.